Você está ouvindo? Todo mundo está ouvindo aí? Tem alguém orando, gente? Alô, povo, boa noite. Boa noite, Iber. Achei que não estivesse ouvindo. Vou orar então. Manda fogo. Tá joia. Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esse momento, pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estar reunido, ver esse povo, ó Deus, sedento, se aproximando, se achegando a Ti para aprender um pouco mais do que o Senhor tem revelado nesses últimos dias. Então, por isso, ó Pai, te pedimos, ser conosco nesse momento, dando-nos graça, sabedoria e abrindo o nosso entendimento, Senhor, para entendermos e aplicarmos tudo que o Senhor tem a comunicar conosco. Pai, te louvamos que tu possa estar falando com o teu servo Romo, que, ó Deus, tudo que ele tenha, ou material que foi preparado, ó Deus, seja infinitamente, ó Pai, para edificar a tua igreja, para edificar o teu corpo. Te louvamos, ó Deus, por tudo. Fica conosco nesse momento. Abençoe-nos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Vamos continuar falando sobre casa de oração e por que a casa de oração é um movimento dos últimos dias. Eu acho que Deus tem nos trazido a um lugar de entendimento e de sabedoria nos últimos dias e nos últimos tempos, com um propósito específico. Então, todo conhecimento que o Senhor nos dá, entendimento, sabedoria, eles não são coisas em vão. O Senhor não te dá conhecimento com um fim em si mesmo. Ele busca um fruto disso. A palavra vai dizer que a palavra do Senhor, ela é como a chuva, que cai na terra, rega o solo e o solo vai frutificar, ele vai dar frutos. E ela não vai voltar ao Senhor sem cumprir o seu propósito. Então, a palavra do Senhor, ela não vai retornar a ele sem que se cumpra o propósito determinado por ela. Então, o conhecimento que é liberado, o entendimento que está sendo dado para vocês, para nós, ele tem um fim proveitoso, ok? Ele tem um fim proveitoso para o benefício do Senhor, ok? Não para o seu benefício, mas para o benefício do Senhor, para que se cumpra a palavra dele, para que se haja cumprimento de propósito. Então, eu preciso entender isso e entrar nesse lugar, amém? De responsabilidade com aquilo que eu estou aprendendo, de responsabilidade com o que o Senhor libera, amém? Então, nós precisamos entender e compreender isso. Nós somos chamados a um lugar de responsabilidade pelo fato de sermos filhos maduros. Nós somos filhos maduros e por isso nos é dado responsabilidade, nos é dado, como que eu posso dizer? Responsabilidade, nos é dado coisas específicas como filhos maduros, funções específicas que vão nos tornar dignos do reino de Deus, ok? Nos tornam cada vez mais dignos do reino de Deus. Amém? Então, Rômulo, pode falar. na semana passada a gente tinha ainda parado com cabe até dentro dessa questão da responsabilidade, da gente continuar só com aquela questão do evangelismo que a Bel, levantou. E aí a gente falou que então ia tirar uma dúvida a respeito do ambiente de sala de cura dentro do ambiente do turno. E aí talvez isso tenha também um pouquinho da introdução, porque tu ia falar da responsabilidade, do que recebemos. Sim. Sala de Exatamente. cura nesse ambiente, isso é correto? A gente flui corretamente? Como fluir a respeito disso? Qual a experiência que vocês têm sobre isso?
O que eu tenho que entender é que o ambiente de sala de oração, casa de oração, ele é uma extensão do reino vindouro sobre a terra, né? A gente falou um pouco sobre isso também na primeira aula, que o reino ainda não foi estabelecido. É errado dizer que ele foi estabelecido ou que ele está sendo manifesto. Nós temos testemunho do reino. Então, no reino não haverá morte, nem dor. E hoje, a cura é um testemunho daquilo que será eterno, daquilo da realidade eterna, ok? Então, eu preciso compreender isso. Então, nós precisamos entrar nesse lugar, ok? De compreender que o Senhor... Peraí, que deu Tem um companheiro aqui que quer participar da aula aqui, que não foi dormir ainda. Mas Oi, galera. ele mandou um oi, galera, aqui. Então, o que eu preciso? Eu preciso entender isso. E tanto em relação a isso, também tem a mensagem. Né? A mensagem... Tem que ficar quietinho, tá, filho? A mensagem, né, o evangelismo, a mensagem, ela está relacionada à mesma coisa. Prestar um testemunho daquilo que é vindouro. Ok? Então, eu vou falar, né, vou falar sobre isso hoje também, porque, na verdade, é a continuidade daquilo que a gente está entendendo. Eu quero que vocês abram aí Mateus não, Lucas 18. Lucas, capítulo 18, ok? Então, você vai ter lá no versículo 1, ok? Lucas 18, versículo 1. Nós temos uma parábola acerca da viúva persistente. Todo mundo conhece essa história, ok? Todo mundo conhece. Mas, né, como todo mundo conhece essa história, eu queria ler a partir do versículo 6 em diante, que diz assim, ó: Então o Senhor disse, aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso, olha só, presta atenção, acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Ou seja, o que Jesus está ensinando com essa parábola? Ele está ensinando que o Senhor, Ele anseia fazer justiça. Porque as pessoas estão clamando. As pessoas estão clamando por cura, clamando por receber uma revelação, receber um sentido para suas vidas. Elas não conhecem o Evangelho, elas não sabem que Jesus é o sentido da vida delas, mas elas estão buscando um sentido. Então elas estão clamando como essa viúva. Elas estão insistindo, né, para que eles sejam justificados de alguma forma. Alguém que está enfermo, ele lamenta dia e noite pela sua enfermidade. Agora, o fato é quem vai ser achado num lugar de oração? Quem vai ser a resposta para isso? Quem vai ser a resposta para o clamor do povo? Porque o Senhor, ele deseja fazer muitas coisas, porém ele quer fazer essas coisas através, né? Ele faz isso através do corpo de Cristo. Ele faz tudo através do corpo de Cristo, ok? Então eu preciso entender que a fé aqui que ele está falando é quem vai ter fé para viver dessa forma? Quem vai ser fiel a Cristo dessa forma? Quem vai ter fé para ficar em um lugar de oração, clamando ao Senhor dia e noite? Então, os dias da vinda dele serão dias em que as pessoas vão ser provadas no lugar de fidelidade, no lugar de oração, ok? Então, eu preciso entender e compreender isso. O Senhor deseja trazer uma resposta
aos clamores da terra. Porém, existe alguém com fé para interceder, para estar nesse lugar de intercessão entre Deus e os homens. Então eu preciso entender e compreender isso. Eu preciso entrar nesse lugar, ok? Então, vamos lá. Sobre o evangelho. Então, primeiro ponto. O evangelho, né? A gente está vendo muitas coisas que a gente entendia até errado sobre o evangelho, né? Então, Romanos, capítulo 1, vai falar que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, né? Então, como eu vou manifestar cura se eu também não carrego a mensagem genuína? Ok? Se eu não carrego a mensagem, eu também não vou carregar cura, porque a mensagem, ela traz cura. A cura por si só, ela não existe, ou ela é, como eu posso dizer, fraudulenta, ok? Então, eu preciso entender isso e compreender. Mas vamos lá, deixa eu só... Eu tô botando um chimarrãozinho aqui para mim. Então, abram lá em Romanos, vamos ler isso. A gente até terminou na semana passada com uma pergunta, né? Eu estava falando sobre a mensagem, até a gente pode se questionar de novo se ainda não ficou bem claro para todos a respeito do poder da mensagem, ok? Então vamos lá. Então, no Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo diz a seguinte frase: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Primeiro judeus, também gentios, ok? Então, o que Paulo está falando? Que a mensagem carrega um poder de salvar. Mas a palavra salvar aqui também é sozo, que é cura. Cura e salvação estão atrelados. Porque, né? Por que Jesus, quando ele curava um enfermo, ele dizia: vá, porque a sua fé o salvou? Porque a cura está atrelada ao reino de Deus. Como eu estava falando, é um testemunho, a cura é um testemunho da realidade vindoura, da realidade eterna. Eu falo realidade vindoura e a gente pensa muito em algo como se fosse futurista, né? Mas na verdade seria melhor a realidade ou a era original. Pai, baixinho, pai, Ok? baixinho, baixinho. Ah, baixinho. O Isaac tá pedindo para mim falar baixo aqui. Que a mana dele tá dormindo. Então, Baixinho. ok. Eles já entenderam, filho. Ele tá empolgado aqui com os presentes dele. Então, olha só. O que a gente tem que entender, galera? A realidade que nós esperamos, né, reino, eternidade, ela já existia antes da criação. E a palavra para essa realidade é Olam, né? Então, alguns traduzem como veredas antigas, ou seja, princípios originais. E no princípio original, o homem não tinha enfermidades, ele não tinha doença, ele não era corruptível, ele não morria antes do pecado. Então, essa é a realidade que nós iremos retornar. Ele era santo, o homem era santo, ele não tinha pecado. Essa é a realidade que nós vamos voltar. Então, nós estamos esperando algo que vai acontecer no futuro, mas que é eterno. Ele não tem tempo, ele não começa, ok? Ele não começa. Ele não vai começar do zero na volta de Jesus. Jesus vai trazer a eternidade original, ok?
E a mensagem, ó, presta atenção, a mensagem do Evangelho é essa boa notícia, que nós vamos retornar a uma origem, onde Cristo é o Senhor de todas as coisas, da minha vida, da sua, da realidade criada, ok? Não uma realidade espiritual, mas a realidade criada. Então, nós vamos fazer parte disso, ok? O que isso tem a ver com sala de oração? A sala de oração, a casa de oração, é esse ponto de intercessão, é você entrar, você desenvolver, você com a sua própria vida, criar ou promover, eu acho que a palavra promover é melhor, promover o Kairos de Deus, que é uma intervenção no Cronos. Né? O Kairos é uma intervenção no Cronos. É uma entrada, né? Uma medida, uma entrada, como eu posso dizer? Uma intervenção, né? A palavra melhor é intervenção no Cronos. Então você promove isso. Nós estamos sempre acostumados a pensar que Kairos de Deus, né, essa intervenção no tempo, onde Deus faz coisas acelerarem ou retrocederem ou pararem no tempo, enfim, como que algo que apenas Deus promove. Mas não. A sala de oração, a casa de oração, ela também promove. E nós estamos promovendo isso, se, é claro, nós estamos fazendo de acordo com a vontade, né, de acordo com a vontade de Deus, ok? Então, eu preciso entender isso, eu preciso compreender isso. Pode parecer meio loucura, mas a mensagem que Paulo está falando, que Paulo prega, que Paulo anuncia, ele desenvolveu, né, não só através daquilo que ele ouviu dos apóstolos, mas pelo fato dele ter ido ao terceiro céu. Ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, ok? Ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas Deus o sabe. E ele não pode ainda falar, essas coisas são inefáveis. Mas como ele acessou esse lugar? Com uma vida constante de oração. Ele já acessava, a igreja já acessava esse lugar através da oração, ok? Ela já acessava isso através de oração. Você vê que em Atos, eles estão reunidos em oração. Enquanto eles estão reunidos em oração, como igreja, como casa de oração, Pedro está sendo liberto da prisão de forma milagrosa ao mesmo tempo. Ok? Por quê? Porque eles estão intervindo no Cronos. Toda a cadeia, toda aquela prisão é paralisada no tempo, enquanto ele sai. Ok? E ela retorna ao tempo Cronos depois que ele saiu. Ok? Então, é uma intervenção no Cronos, Kairos, através da vida de oração da igreja. É umas coisas doidas agora, né? Uma aspira louca, mas eu preciso entender desse poder, ok? Então, eu preciso entender a mensagem completa. Por que Jesus te salvou? Porque Jesus Cristo nos salvou? Porque ele nos salvou para nos reposicionar. Ele nos coloca na nossa posição original. Ele coloca no nosso lugar de origem. Qual é o nosso lugar de origem? Olã, eternidade, realidade vindoura, ok? Assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, ok? Então eu preciso entender isso, compreender, entrar nesse lugar e Deus, ele é o principal, a pessoa que mais se interessa
para que a igreja esteja nesse lugar. Então, ele não só te alegra, como a gente falou semana passada, mas ele promove recursos para isso, ele promove a satisfação, a intenção, o combustível necessário. Aí você pensa, cara, muito legal como tá falando, mas a gente vai orar um dia, ou 2, ou 3, e já vai acabar os motivos que a gente conhece de oração. Não, cara. Não acaba, é infinito. As palavras, a criatividade, a, as, a criatividade para novas canções, para uma nova linguagem de oração, entendimento de oração, e isso é cada vez mais profundo, isso é cada vez mais intenso, ok? E nesse ambiente é que se desenvolve, ok? A manifestação externa. É a partir desse lugar onde você, através da meditação nas Escrituras, através da oração das Escrituras, através da revelação, da oração, da adoração, vai se aprofundar em uma teologia saudável, ok? Porque existe muitas teologias, são boas, ok? Mas não estão baseadas em devoção. E aí é o perigo, né? Aquilo que não está baseado em devoção são informações e conhecimento humano, ok? Mas não traz vida. Então, quando você fala com alguém sobre informações, aquilo pode até ter algum valor, é claro, sempre vai ter algum valor, porque se você compartilha a palavra de Deus, ela por si só tem o valor. Mas quando você compartilha aquilo que Deus está fazendo no seu interior através desse lugar de eternidade que você está acessando, e não simplesmente um Cronos, né? Isso tem poder, ok? Você manifesta poder. Então, cara, nós aqui sempre nos movemos muito em evangelismo com poder. Né? Vocês já tiveram a oportunidade de estar conosco em algumas movimentações missionárias que nós fizemos, e vocês viram como é incrível, né? Alguns de vocês viram como é incrível você orar por um enfermo e trazer cura para ele. Deus curar um enfermo através da sua vida. Você é um canal de bênção, ok? Você liberando palavras assertivas, palavras que são totalmente precisas na revelação, e onde a pessoa não tem como escapar, né? Então, eu preciso entender e compreender que nada vem, né, nenhuma dessas coisas vem sem um esforço, sem eu me posicionar em um lugar, ok? Como eu vou dar fruto se eu não estou, ok? Olha só, preste atenção. Como eu vou dar fruto se eu não estou enxertado em uma terra boa, coração, ok? Se eu não estou próximo às margens do rio de Deus, né? O salmista, ele fala no Salmo de número 1 que a árvore, eu vou até abrir aqui para falar da melhor forma aqui. O salmista, ele fala, né, que feliz ou bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos perversos, mas nem se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo.
e as suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. Então, olha só o que o salmista está dizendo. Ele está dizendo que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, e que está junto aos ribeiros de água, está falando de uma vida no Espírito e de uma teologia que vem do Espírito, da lei e do Espírito. Ela não é carnal, porque quando a teologia é carnal, você se torna um zombador. Porque aqui o caminho dos pecadores, os conselhos dos perversos e a roda dos zombadores ou escarnecedores está falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Davi está falando, o salmista, né, está falando de pessoas que conhecem a Deus, mas escarnecem por não viverem de acordo com essa realidade, ok? Então, né, eu preciso entender e compreender isso. É natural, ok? É natural você dar fruto se você está em um lugar de um lugar de fertilidade, um lugar fértil, um lugar onde você pode produzir algo. Então, o Senhor, ele derrama sobre você chuvas, que são a palavra dele, em forma de revelação, como eu estava falando antes. Eu até esqueci a referência. Depois eu vou pegar aqui a referência. Mas o Senhor, ele está em alguns dos profetas. Ele diz isso, né? Que a palavra dele é como a chuva que rega a terra, e a terra dá frutos, e depois depois de dar frutos, ela vai evaporar essa água e vai voltar ao Senhor. E assim é a palavra do Senhor, não vai voltar vazia, sem cumprir o seu propósito. Então, como eu vou receber as palavras do Senhor se eu não estou num lugar de oração? Se eu não estou em um lugar onde ele vai liberar dos seus rios, onde ele vai me regar, né? Se eu estou em um lugar que é uma terra seca, então eu não vou dar frutos. Eu não posso dar frutos. Então eu preciso entender isso, ok? E é natural, né? Como você está falando, é natural. Se você está num lugar fértil, você dá frutos. Quais são os frutos? Primeiro, santidade, ok? A santidade, a perseverança são frutos que vão ser gerados. Santidade, perseverança, poder, né? E no poder aqui nós estamos falando de autoridade, cura, dons, ok? Testemunho com poder, ok? Então, uma igreja, ok? Ou uma comunidade, a palavra correta é comunidade, né? A igreja é uma só, é o corpo de Cristo em toda a terra. Então, a comunidade, que é essa pequena parte do corpo de Cristo, que está locada em uma cidade específica, ela vai frutificar conforme o Senhor deseja, conforme as palavras do Senhor, se ela está em um ambiente onde ela pode ser regada, se ela está em um ambiente onde ela pode receber, ok? Onde ela pode receber essa chuva serode, né? A chuva temporânea, enfim, as chuvas que o Senhor envia, ok? O evangelho é a semente, ok? O evangelho é a semente. E a semente é igual. A semente é igual. Claro que tem sementes de outras coisas também, né? Como o joio. É um exemplo de... O joio é parecido, olha só, presta atenção nisso. O joio é parecido com o trigo. Ele é parecido com o trigo. A semente de trigo é o evangelho, mas a semente de joio, ela é parecida. Então existe o falso evangelho, é aquilo que eu já falei, né, que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e 2. Olha, se vocês não creem na mensagem como ela foi anunciada, ou seja,
Se a semente que você recebe no seu coração não é de trigo, a sua fé é inútil, ok? Então eu preciso entender isso, beleza? Mas o evangelho é o mesmo, é uma só semente, é trigo. Agora, o quanto vai frutificar, se é 30, 60, 100 vezes ou não vai frutificar, depende em como a terra é trabalhada e se ela é constantemente regada, ok? Então não adianta eu querer dar uma resposta se eu não me movimento para transformar a terra é o coração, ok? Jesus vai falar que a terra é o coração. Então, se a terra é o coração, se ela tem pedras, eu posso tirar essas pedras, né? A parábola da semente, né? Da semeadura e tal, ela não se fala sobre isso, porém, o que acontece? A semente está caindo. A parábola diz que a semente cai em uma terra de espinhos, a semente cai numa terra que tem pedras, a semente cai e não num lugar onde ela não é enterrada. Está falando de sementes que foram, que caíram não no lugar onde foi arado, porque o lugar onde foi arado é a terra boa, ok? É a terra boa. A terra boa ela foi trabalhada, ela foi arada. E onde é o melhor lugar para você arar a terra do seu coração, se não em um lugar de comunidade e uma comunidade de oração, ok? Então, uma aliança terrena e uma aliança celestial, aliança genuína, aliança genuína. Porque muitas pessoas falam de aliança, mas não se relacionam com o noivo, não se relacionam com o marido, com o pai, não se relacionam. Não existe aliança sem relacionamento. A primeira, né, o principal motivo da aliança é o relacionamento de intimidade, de se encontrar, de estar junto. Eu me casei com a Edna porque nós queríamos estar juntos, né? Nós queríamos estar juntos. E foi estando junto que nós frutificamos, ok? Então eu preciso entender isso. Então a casa de oração é o ambiente de cura. É o ambiente onde o seu coração vai ser transformado, onde seu coração vai ser mudado, a ponto de se tornar fiel, ou seja, fé, porque fiel e fé é a mesma coisa. Porventura, quando eu voltar, acharei um lugar onde há fidelidade para comigo, onde as pessoas têm constante relacionamento e intimidade. Ok? Então, vamos dar um exemplo prático. Ok? Vou dar dois testemunhos aqui de coisas que aconteceram em ambiente de sala de oração. Teve uma vez que nós estávamos fazendo um turno, eu e mais um líder de adoração. Era num sábado pela manhã, era o último turno, e nós tivemos uma impressão de orar pelas crianças, pela geração, né, enfim, a nova geração, né, que estava vindo, as crianças. E no final, veio um mover muito forte, onde nós não conseguíamos ficar em pé ou sentados. Nós tínhamos dores muito fortes em nossos abdômenes e nós estávamos chorando e clamando. Nós ficamos meia hora além do horário determinado, clamando e intercedendo pelas crianças com gemidos, simplesmente gemidos. Né? Nós estávamos em uma angústia muito grande, uma dor intensa nos nossos abdômenes. E o que aconteceu?
na segunda-feira, isso foi no sábado, na segunda-feira foram fechados 2 abrigos de menores em Itajaí, porque foi constatado que havia tráfico sexual nos orfanatos. E um terceiro, né, lugar, né, um terceiro abrigo, foi destituído a toda a liderança do lugar e foi colocado toda uma nova administração de uma das igrejas aqui de Itajaí. Então, hoje, o único orfanato ou abrigo, né, que trabalha em Itajaí, ele é comandado, administrado por uma igreja, ok? E isso aconteceu, né? Isso, cara, foi a intercessão, ok? Então, nós mudamos a realidade das crianças, do tráfico humano na nossa cidade, enfim, várias coisas aconteceram no ambiente de oração, nesse lugar de oração. Então, havia um clamor de crianças, né, que estavam sendo, vocês sabem, tráfico sexual infantil, não preciso explicar mais nada, ok? Havia um clamor, e esses clamores eram como o da viúva, que estava lá constantemente. Agora, preste atenção, nessa parábola, o juiz é uma das únicas parábolas que o juiz, ou essa figura de autoridade, ela não prefigura Deus, ou não prefigura Cristo. Ela só prefigura alguém que tem autoridade para intervir numa causa. Analisem a parábola, ok? Então, o que acontece? Esse juiz, e até a palavra fala que o juiz é iníquo, ok? Então, né, o juiz iníquo. Então, enfim. O que acontece? Nós somos esses juízes. Nós que temos que ouvir o clamor daqueles que estão clamando, que estão perecendo, e nós temos que apresentar uma causa, nós temos que apresentar a solução, nós temos que determinar, nós temos que mudar a realidade através de um lugar de oração. Só que eu preciso ter fé. Se eu escuto, cara, eu estou ouvindo algo no meu interior, eu estou tendo um sentimento. Vamos orar pelas crianças. Vamos orar pelas crianças. Então eu vou pegar texto, eu vou me preparar. Ah, esse versículo é bom, esse texto é bom, tal, né? A gente sempre fazia isso, um briefing, né? A gente 48 horas antes do nosso turno, né? A gente já tinha preparado textos, músicas, impressões, para que quando nós fôssemos nos apresentar perante o Senhor, nós já tivéssemos algo para apresentar, ok? E a partir disso, o Senhor nos guiava, ok? E nisso, ele achou o quê? Fé. Ele achou fé no fato de nós termos ouvido. Não, eu estou ouvindo que nós devemos fazer um turno pelas crianças da nossa cidade. Ok, vamos. Então vamos fazer isso, vamos. Isso é fé, ok? Eu preciso ter fé que é isso que o Senhor... Vocês estão entendendo? Eu preciso ter fé que é isso o que o Senhor está querendo. E a partir daí ele vai trazer uma nova realidade. Amém? Então esse é um testemunho de poder, ok? De poder, autoridade, ok? A autoridade da oração, com gemidos inexprimíveis, liberou um mover, uma manifestação de justiça sobre a nossa cidade, ok? Então, automaticamente, qual foi a consequência disso? Uma entidade cristã, evangélica, assumiu a responsabilidade, a administração de um orfanato. O evangelho manifesto agora por intermédio de palavras. Vocês acham que essas crianças que estão no abrigo, até alguns
três meses, eu acho, 4 meses. Eu fui fazer uma doação para eles lá de material escolar, tudo. E é um ambiente totalmente, não é o ideal para uma criança, mas é muito saudável. E um ambiente cheio de evangelho. Não evangélicos, do evangelho, da mensagem. Ok? Justiça, várias coisas acontecendo em prol dessas crianças por causa do movimento de oração. Então eu preciso ter fé e acreditar. Deus vai mudar a realidade. Deus vai mudar e transformar a realidade da minha cidade se eu me colocar nesse lugar. Ok? Então, é fé. Eu não vou conseguir curar um enfermo sem fé. Eu não vou conseguir pregar sem fé. Ok? Nós muitas vezes, eu já falei isso, eu acho, muitas vezes nós queremos apresentar, né? Nós queremos apresentar o evangelho, falar do evangelho de uma forma que é como que se a pessoa fosse, tipo assim, eu tô pedindo por favor, ok? Eu peço por favor para que essa pessoa aceite o evangelho. Você tá entendendo? Tipo assim, por favor, aceita o evangelho. Pelo amor de Deus, aceita o evangelho. Não, o evangelho é uma pérola. O evangelho é um tesouro escondido, é algo valioso, ok? As pessoas precisam ir atrás, mas as pessoas têm que ver em mim algo que demonstre o evangelho. Então eu estou querendo dar o evangelho para as pessoas, apresentar o evangelho para as pessoas, mas elas não querem. Elas não querem, ok? Então eu preciso entender isso e mudar minha mentalidade. Vai ser muito maior, olha só, vai ser muito maior, presta atenção, vai ser muito maior a manifestação do evangelho quando nós posicionamos o evangelho da maneira correta em nosso interior. Se a gente vê em Atos dos Apóstolos, o Pedro ele anuncia o evangelho e as pessoas clamam: o que nós devemos fazer para receber isso? O que nós devemos fazer? Meu Deus, eu preciso disso. Eles estavam desesperados pelo evangelho. Não foi Pedro que clamou, ficou meia hora insistindo, tem alguém aqui que se sentiu compungido pela palavra, que foi tocado pela palavra e fica insistindo. Não, se a pessoa não de pronto não tem coragem, né? E aí a gente vê que às vezes a pessoa vai lá, ela recebe uma oração, ela foi insistido para ela fazer aquilo, às vezes ela nunca mais volta. A maioria das vezes ela nunca mais volta. Mas muitas das vezes a pessoa que, cara, eu preciso disso, cara, hoje eu preciso ir na igreja, eu preciso ir lá naquele lugar. Eu vou, às vezes nem tem apelo e a pessoa vai lá na frente e pede, não, por favor, ora por mim que eu quero aceitar Jesus. Eu entendi algo. Eu preciso disso. Essa pessoa é aquela que nunca mais desvia, que nunca mais muda, que nunca mais muda, não, ela muda, né? E nunca mais volta a ser a pessoa que ela era, porque ela entendeu o valor da mensagem, ok? Então, vamos lá. O poder, né, dessa mensagem vem da casa de oração. Porque as igrejas evangélicas, na maioria, elas precisam de alguma atração para aumentar o seu número. Na verdade, eu vejo que as pessoas não estão se convertendo, né? Não sei se você já parou para pensar, as pessoas não estão se convertendo mais. Elas estão mudando de denominação. A pessoa chega e ela diz, não, a pessoa é nova na igreja, ela chega, e aí você vai falando com ela e diz, eu vim de tal lugar, eu vim de tal denominação. Então, algumas igrejas, a maioria das igrejas cresce não por evangelismo,
mas elas crescem por um rodízio de cristãos. O que é isso? Sabe? Não é aliança, isso não é aliança, isso não é igreja, ok? Isso não é igreja, isso é instituição, isso é institucional, não tem a ver com aquilo que o Senhor está construindo. E eu preciso entender e compreender isso. Só um momento, pessoal. Ok? Então, vamos lá. Eu creio muito. Agora, falando um pouco sobre os últimos dias, fim dos tempos, a importância da casa de oração. Na verdade, eu não só creio, porque a Bíblia fala sobre isso. Né? Paulo vai falar que haverá uma grande apostasia no meio da igreja. Então, daquilo que é visível de igreja, né? Que a gente vê com os nossos olhos de igreja, com os nossos olhos naturais e não espirituais, a igreja ela vai sofrer uma grande apostasia. Mateus 24, Timóteo fala sobre isso, Tessalonicenses fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso. Mas aqueles que não vão se apostatar são os fiéis. São fiéis. Eles não vão se apostatar porque são fiéis. Eles são prudentes, eles têm óleo, eles não são nécios. Ok? Por estarem num lugar de vigia, de vigilância, eles não são pegos de surpresa pelos últimos dias. E assim também não são enganados por vãs doutrinas. Por estarem em um lugar de oração, em comunidade, em conjunto, eles amadurecem e por não serem meninos, não são levados ao redor de todo o vento de doutrina, ok? Mas eles são constantes, ok? Então eu preciso entender isso. Eu preciso compreender que a movimentação da igreja do Senhor é essa. Eu falei isso, né, na semana passada. É a casa de Deus. A casa de Deus funciona dessa maneira. Eu posso colocar aqui na frente da minha casa, ok? Um outro número. Aqui, o número da minha casa é 1685. Mas eu posso colocar um número 2050, por exemplo. Eu posso fazer isso, mas isso não quer dizer que a minha casa é o 2050, ok? Eu posso receber correspondência agora daquilo lá, desse endereço. As pessoas podem vir bater aqui achando que é esse número e eu posso me fazer como o dono dessa residência mas na verdade não é. O verdadeiro dono conhece a sua casa, a sua residência e ele sabe qual é ela. Então o Senhor sabe qual é a sua casa e como ela funciona. O Senhor sabe disso. Então não adianta eu querer me considerar casa de Deus, me considerar igreja do Senhor, se eu não me movimento como as Escrituras falam sobre isso, ok? Então, eu creio que nós estamos num tempo em que Deus está nos permitindo passar por algumas crises para nos reajustar como identidade, ok? Nos reajustar na forma correta para tempos verdadeiramente difíceis, porque esses tempos não são difíceis, ok? Quem aqui tem um testemunho, eu ia falar para levantar a mão, mas não vai dar para ver, né? Se você levantou a mão, mas eu creio que a maioria aqui vai ter um testemunho do benefício do Senhor nesses tempos de pandemia, na bondade do Senhor nesses tempos de pandemia. Né? Tem muita gente que está em crise, mas não vê a bondade de Deus. Não vê a bondade de Deus. Né? Eu não vejo o justo mendigar o seu pão. Eu não vejo comunidades genuínas perecerem, mas eu vi falsas comunidades perecerem.
falsos líderes perecerem, falsos irmãos naufragarem na fé nesse tempo. Romo, você estava falando. Aqui tá dando eco, peraí. Você estava falando sobre não ser igreja, essa mentalidade de uma pessoa sai de uma comunidade de fé, vai para outra, e que muitas vezes se torna ajuntamentos e tal, mas para os que chegaram, no nosso caso aqui, a gente tem bastante gente que veio de outras comunidades. Como a comunidade que está recebendo pode trabalhar com essas pessoas para mudar a mentalidade e elas entenderem que não se trata do lugar que elas estão, mas do Sim. contexto como um todo que precisa ser gerado? Deu para Sim. entender? Entendi, claro. Primeira coisa que eu acredito é que deva se fazer um processo específico para essas pessoas, né? Um processo específico de apresentar quem vocês são, no que vocês acreditam, qual é a crença de vocês, né? O credo, né? O credo, nós cremos nisso, 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 nisso. Se você quiser fazer parte, você é bem-vindo, mas você precisa crer nas mesmas coisas. Você precisa viver dessa mesma forma, porque nós somos uma comunidade de aliança. Então você precisa se comprometer, né? Quem mora numa casa se compromete, né? Todos aqueles que habitam na mesma casa devem se comprometer com as despesas, com a organização, com a limpeza e com o destino dessa casa, dessa família. Então é basicamente isso, né? De primeiro, né? E aqueles que desejarem fazer isso, eles automaticamente vão começar a ser inseridos nesse lugar. Mas esse lugar parece muito complexo a gente falando, né? Nossa, casa de oração, sala de oração, movimento dos últimos dias. Mas como eu falei antes, como Deus é uma hora interessado nessa movimentação, ele vai trazer entendimento, revelação, recurso para que isso aconteça, seja recurso financeiro, seja recurso de pessoas, de tempo, criatividade, enfim, seja aquilo que a pessoa tem em falta ou a comunidade tem em falta, Deus vai liberar o recurso. Deus é abundante, pensem nisso. Deus é abundante, ele não é mesquinho, miserável, ele é abundante. Então, ele não tem medidas para aquilo que ele quer fazer, que ele quer liberar. Então, nós estamos acostumados com um evangelho da mediocridade, onde nós temos que nos esforçar muito, porque nós ainda vivemos com a maldição de Adão, sendo que Cristo já nos libertou da maldição de Adão. Então, nós não somos mais aqueles que soam com o suor de seu rosto para conquistar o pão. E isso é por causa do pecado, mas nós estamos em Cristo Jesus. Ok? Pensem nisso. Então, agora Deus já está liberando com abundância, como era no Éden, as coisas. Então, eu preciso entender que as nossas necessidades vão ser supridas na medida que nós nos posicionamos. Seja pessoas que estão entrando agora, que estão fazendo parte disso, precisa se haver, né, um trabalho especial com essas pessoas, porque elas precisam tomar uma decisão, né? Não, elas precisam tomar uma decisão se vão fazer parte ou não. Muitas, né, às vezes passam tempo em oração perguntando para Deus: será que eu devo fazer parte disso ou não? Ela por si só, mas a comunidade também tem que apresentar os prós e contras, né? Os prós e os contras. Nós queremos que as nossas comunidades sejam cheias, né? Quanto mais pessoal, melhor. Mas havia na igreja primitiva uma seleção para que isso acontecesse. Havia uma seleção para que isso acontecesse. E a pessoa precisava decidir se ela queria fazer parte ou não dessa comunidade, né, da igreja. Então, por quê? Porque existem responsabilidades. Então, nós estamos também construindo isso aqui no Mevan, por exemplo. Nós temos o Integra, que é o ministério que foca especificamente nesse trabalho, em apresentar para as pessoas que estão chegando agora
tanto novos convertidos, quanto pessoas que estão vindo de outros lugares, quem nós somos, o que nós cremos, o que nós esperamos daquela pessoa e o que ela pode esperar de nós, ok? E tudo isso vai fazer com que ela tome uma decisão. Se ela quer realmente se membrar ou se fazer parte, né? Ou membrar, ou fazer aliança, enfim. Isso tudo vai depender desse posicionamento. E eu acho que deve ser, essas pessoas precisam ser, entrar nesse lugar de ser, você pode fazer reuniões, né, em dias específicos, pessoal, se você é novo aqui, ou, né, não, ou de repente não precisa ter uma reunião, você vai na casa dos pastores, dos líderes, essa pessoa, né, ou vice-versa, ou os pastores, os líderes vão até a casa dessa pessoa e apresentam tudo. Tem que ser o mais claro possível, o mais limpo, né? Deus não está interessado, eu preciso entender isso, tem que mudar a minha mentalidade. Ele não está interessado em multidão. Ele não está interessado em multidão, ele nunca esteve. Ele está interessado em discípulos. OK? Deus, ele está interessado em filhos, em discípulos, em pessoas comprometidas com a sua, não só com a sua obra, mas com o relacionamento. Então, num namoro, é assim, num noivado, é assim. Como é que você vai... quando eu pedi a mão da Edna em casamento, eu fui sincero com ela, olha, Deus me chamou para ser um missionário e eu creio que Deus me chamou para o martírio, para a perseguição, provavelmente eu vou passar por isso. Você está disposta a passar por isso? Eu não falei para ela, olha, eu prometo para você que eu vou te dar uma casa, que eu vou te sustentar, que eu vou, nossa, eu vou te amar para sempre, ser romântico, te dar rosas no dia do teu aniversário. Eu não fui nem um pouco romântico, eu fui sincero. É isso, 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 isso. Esses são os pontos. Você quer? O que você quer? Você aceita isso? Porque é isso que eu quero para minha vida, né? Eu creio que você seria uma pessoa ideal para estar ao meu lado, junto comigo nessa. Bora? Bora? Então tá, fechou. Ela disse, não, então é isso que eu quero. Foi bem racional, sem muita emoção, né, parece, mas foi ao mesmo tempo para nós de uma forma romântica, porque nós somos missionários, então nosso coração queima por essas coisas, entendeu? Então nós temos que entrar nos relacionamentos de aliança dessa forma, ok? A igreja não é uma instituição, irmãos. A igreja não é uma instituição. Ela não é uma instituição. A igreja é o corpo de Cristo. Os nossos relacionamentos são de alianças e nós temos que ter compromissos sérios. Então, se você é novo aqui nessa comunidade, então entenda isso. Né? Você de repente nem me conhece, mas eu tenho uma aliança com essa casa. Eu me comprometo com essa casa. Se o Felipe, a Lu falar, Romo, cara, a gente quer... será que você pode nos servir com tal coisa? Eu vou dar um jeito, porque eu estou comprometido com vocês. Porque eu tenho uma aliança. Então, eu preciso, né, pagar a conta também. Eu preciso também ajudar a organizar a casa e limpar ela. Porque eu me comprometo. Não é uma brincadeira, entendeu? Então, não é só, sabe? Eu não estou sentado num banco no domingo à noite. Isso aí para o Senhor não é nada. Eu preciso entender que eu preciso me relacionar com aquelas pessoas, mesmo que essas pessoas não sejam as melhores pessoas do mundo. Né? Quem escolhe os seus pais? Você, para e pensa, você escolheu os seus pais? Então, por que você está reclamando da sua liderança? Por que você reclama da sua liderança? Foi Deus que determinou ela. Você escolheu os seus irmãos? Não, você não pode escolher os seus irmãos. Você não tem como. Né? E os irmãos sempre acabam brigando e tendo as desavenças.
mas eles têm um amor por um pelo outro, né? Pelo menos deveria ser assim, né? Pessoal, só tem que fazer uma coisa rapidinho aqui no meu celular, porque eu tô fazendo pelo celular aqui. É porque minha mãe, ela tá chegando de viagem e eu preciso só passar a mensagem dela aqui pro rapaz que vai buscar ela na rodoviária, mas já fiz isso, ok? Então vamos lá. Né? Então, falando de família, né? Eu não escolhi minha mãe e meu pai. Eu não escolhi. Eu não tenho o que fazer. Eu tenho simplesmente. Então, eu não posso me relacionar com a igreja como se ela fosse um clube social onde eu chegasse, não, mas aqui eu queria um clube social que tivesse piscina e polo aquático e não sei mais o que, tal, mas aqui só tem essas quadras e aqueles salões de festa, então, não, não é o que eu quero, eu acho que eu vou procurar outro. Igreja não é assim, não é assim. O que você deveria fazer é procurar o lugar onde você vai ser moldado, transformado, um lugar que tenha um propósito, um direcionamento, algo que trabalhe verdadeiramente para o Senhor, não que você se sinta bem, ok? Então, eu sou bem direto, tá bom? Mas eu falo isso com o maior amor da minha vida, entendeu? Porque a melhor coisa que você pode viver é a vida de igreja. É a melhor coisa. É a melhor coisa que você pode viver é a vida de igreja, porque é isso que vai te impulsionar a ser quem você deve ser, ok? Então, eu creio que o melhor lugar para a pessoa interagir, começar a interagir numa nova comunidade são movimentos de oração. Por quê? Porque ela já tem alguém que lhe é familiar nesse lugar, que é Deus, que é o Espírito Santo. São ambientes onde ela vai poder receber discernimento, ok? Receber respostas do Senhor. E são ambientes também onde ela vai poder pedir por intercessão, por oração, de repente ela pode ser impelida a orar também, e a partir disso relacionamentos podem começar assim se tornar cada vez mais fortes e mais intensos. E é claro que, em segundo lugar, e para mim tão importante quanto, é a mesa. A mesa é o lugar onde você vai conhecer a pessoa. Então quando eu falei, cara, isso não é igreja, você sair de um lugar para o outro, ter essa mentalidade de que você pode escolher onde você vai congregar, isso é o que é não ser igreja. Mas é claro que Deus te dá sabedoria para discernir qual é o lugar onde você vai ser melhor desenvolvido e aproveitado. Por quê? Porque ninguém, né, você não foi chamado para a inércia, para ficar estagnado, para ficar parado, para ficar sem movimento, ou, sabe? Você foi chamado para desenvolver algo, para se movimentar, para ser ativo. A vida é movimento, viver é se movimentar. Então, você não foi chamado para ficar sentado, ok? Você foi chamado para fazer parte de algo, ok? Igreja é família, é casa, bait. Então, e como essa bait se movimenta, principalmente, qual é o principal, sabe aquela coisa que nos identifica como família? É o quê? Oração. É oração. Então, você pensa, tem o pessoal aqui em Santa Catarina, que é uma família de velejadores. Todos eles são velejadores. Então todo mundo conhece eles porque eles velejam o mundo todo. Eles viajam com um barco à vela para o mundo todo. É o que eles fazem. Eles são identificados por causa disso. A família toda. Olha só. E nós somos identificados como?
Ah, o povo que faz um barulho, atrapalha o vizinho para dormir. O povo que é preconceituoso, o povo que é moralista, o povo que é o quê? O mundo precisava olhar para nós e falar o quê? Ali é o lugar onde há oração. A minha casa será chamada casa de oração. Quando os gregos, os romanos, olhavam para Jerusalém e para sua religião, o que eles pensavam? Mais um lugar de comércio. Mais um lugar de comércio. Você está entendendo por que Jesus se revolta? Por causa da identidade, testemunho, a pregação, sabe? Se o templo fosse o lugar onde as pessoas pudessem se conectar com Deus através da oração, do poder da oração, né? O que vocês acham que qual era o motivo das pessoas irem para Jerusalém? Não era para domínio, para usurpar impostos, mas era para receber as palavras do Senhor. Então, quando parem e pensem, quando a cidade olha para vocês, para a comunidade de vocês, o que a cidade vê? O que a cidade vê? O que a cidade espera? O que ela crê? Uma coisa é a ignorância de não saber o que acontece ali, beleza, né? Não é que todo mundo vai precisar saber. Vou botar uma placa gigante, orações aqui. Mas o testemunho, boca a boca, é o melhor marketing de todos. Não existe marketing melhor do que esse, né? Que eles chamam de até o pessoal marketing multinível, né? Onde uma pessoa falando para outra gera, cara, coisas tremendas, uma rede de influência enorme. Agora imagina uma pessoa, cara, um Zé da vida, não o Zé Rebeca, tá? Mas estou falando, né? Só usei um nome genérico, um Joãozinho da vida. Ele, cara, ele vai passar aí na frente. Motivo nós não sabemos. Cara, eles há 30 anos esse João, ele tem um problema na sua perna. Ele sofreu um acidente no joelho e o seu joelho calcificou. Ficou calcificado, tá bom? Calcificado. Então ele não dobrava mais a perna. Ele não dobrava mais a perna de jeito nenhum. Ok? E ele estava passando. E vocês estavam em um ambiente de sala de oração de turno e uma pessoa normal, comum, um outro Joãozinho, mas agora um outro Joãozinho da igreja, ok? Não é líder de nada, ele não, mas ele faz parte, ele está ali no momento de adoração, intercessão, ele está conectado com Deus e ele, cara, ele se sente compungido de sair ali na frente. Ele, né, ele se sente, ele vai e encontra com esse outro João e ele ora por esse João, e esse João é curado instantaneamente na hora. Só que esse João que é curado, ele tem uma barraquinha lá na Rua Tereza, como é que é o nome da rua lá? Lá, vocês sabem, né? Rua Tereza. É isso aí, ó, fechou? Não. Palavras de conhecimento, sabedoria. Cara, movimento, e ele tem a barraquinha dele lá, ou ele vende alguma coisa lá, e todo mundo conhece ele, porque ele tá todo dia lá vendendo alguma coisa lá. E agora ele volta para esse lugar no dia seguinte, ou numa segunda-feira, andando, normalmente. Tu acha que ele vai dizer o quê? Cara, não, o que aconteceu? O cara vai estar doidaço, doido. Falando, cara, eu recebi uma oração em tal lugar e eu fui curado. Eu fui curado. De repente a pessoa, pô, cara, pô, legal, cara, Deus é bom e tal. A pessoa vai esquecer. Mas um dia vai vir a lembrança. Cara, peraí. O João, ele foi curado, cara. Pô, minha mãe tá com câncer, velho. Eu sei onde é que é aquele lugar. Passo todo dia, eu vou lá. Sabe? Esse é o testemunho. As pessoas vão começar a ir atrás do reino, porque o reino está sendo testemunhado.
E o testemunho no nosso marketing multinível aí, de, né, nossa fórmula de lançamento aí, de sucesso da igreja, vai bombar. É automático, vai bombar, não tem erro. Mas vai bombar da maneira certa. Vai bombar da maneira correta. Não tem nenhum atrativo a não ser uma coisa. Aqui você vai se conectar com Deus. Deus está disposto a te salvar. Então, vá em paz. A tua fé o salvou, o curou. Você foi transformado por causa disso. Sabe? Cara, Jesus, ele pega e ele fica pistola porque os discípulos não conseguiam orar, cara. Passar a madrugada orando. Ele esperava isso deles. Ele esperava isso dos discípulos. Naquele momento de maior angústia, eles não conseguiam ficar acordados. Claro que tem várias questões ali, né? Mas a expectativa de Jesus era o quê? Vocês não podem vigiar 1 hora comigo. 1 hora. 1 horinha só. Sabe? Eu acho que Cristo ainda está até hoje olhando para nós e nós estamos dormindo nas nossas distrações e nas nossas embriaguezes, né? A nossa embriaguez espiritual desse mundo, né? Das vozes desse mundo, da nossa rotina incessante que não dá tempo para oração. E ele, cara, vocês não podem 1 hora, eu peço 1 hora, por favor, parem, se conectem comigo. Eu estou disposto a fazer maravilhas no vosso meio, mas vocês precisam entrar nesse lugar. Vocês precisam entrar nesse lugar de oração. Amém? Nossa, eu nem consegui. Vixe, eu nem consegui falar das coisas que eu tava. Mas sei lá, Deus tá movendo. Mas tinha um monte de coisa aí pra falar aqui que eu tinha separado. Mas vamos lá. Eu não sei se vocês entenderam, né, essa questão. Deixa eu só. Mas eu preciso mandar mais uma mensagem aqui rapidinho. Só. Desculpa, pessoal, mas eu preciso fazer isso que minha mãe tá. Fechou, galera? Consegui. Oh, Deus, obrigado. Então, eu queria passar para vocês 7 pontos, né? 7 pontos aqui de benefícios do movimento da identidade da igreja, do movimento genuíno da igreja, ok? Então, se vocês quiserem anotar isso, é muito importante, ok? Então, o primeiro ponto, beleza? Glorificar Jesus, né? Esse coração de devoção, ele glorifica Jesus. Lembrem-se lembre-se que Jesus, ele está na casa de um fariseu, né? De um religioso, né? E ele, acho que era o chefe da sinagoga, eu acho, se não me engano. E ele tá ali e de repente entra uma mulher, cara, desesperada. Ela está desesperada por Jesus. E ela beija os pés de Jesus, chora aos pés dele, e ela quebra um vaso de alabastro, né, sobre Jesus. Ela glorifica ele, porque ela ama ele. Ela deseja ele. Ela, sabe, ela está compungida no seu interior, no seu coração, de estar com ele, de estar com Cristo, de honrar ele, ok? Então, nós somos como essa mulher, nós somos como uma noiva que está aos pés de Jesus, clamando, chorando,
secando as lágrimas com o cabelo, derramando o que há de mais precioso para nós, o nosso tempo, aos pés dele. E a resposta dele é o que sobre isso? Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, Jesus, ele não só, presta atenção, Jesus ele não só é glorificado, mas como ele também nos expõe pela nossa devoção a ele. Então, estar nesse ambiente de devoção, de adoração, de intimidade com ele, nos leva a uma promoção. Jesus nos promove. Jesus, ele faz a promoção. Então, eu preciso entender, eu não preciso pagar, entendeu? O Instagram para, né, patrocinado, para não, cara, isso é, meu Deus, galera, não, 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 não vai nisso, meu Deus, você não precisa pagar para ser promovido, você não precisa se autopromover. Se você é devoto, se você está devoto, você é promovido da maneira correta, da maneira que o Senhor vai te promover nos lugares, nos lugares corretos, ok? Para as pessoas corretas, de forma genuína, ok? Então, quanto mais você é devoto a Deus, você glorifica Jesus, você está em devoção extrema a Ele, Jesus também vai causar uma promoção no seu ministério, na sua vida. Uma promoção genuína, ok? Então, segundo ponto, guerra espiritual, batalha espiritual. Então, existe fortalezas no espírito e na mente das pessoas que só são destronadas, destruídas, desfeitas através de um ambiente compatível. Nós falamos sobre guerra espiritual também. Então, a guerra espiritual, ela é vencida quando você luta no ambiente correto, com as armas corretas. Você transforma a realidade do ambiente da cidade com a manifestação correta, né, das armas espirituais, das realidades espirituais, do entendimento correto. Então, se você entende, cara, eu estou nas regiões celestiais, eu estou num lugar de Kairos, agora que eu estou promovendo o lugar de Kairos, estou acima de todo o principado e potestade. Logo, você luta de outra forma. Mas você não luta, você impõe a sua autoridade. Então, a gente perde muito tempo tentando guerrear de igual para igual, ok? Contra principados e potestades, sendo que nós estamos acima. Nós estamos acima, então nós precisamos exercer o quê? Reino, autoridade. Nós temos que dar testemunho do rei. Então você só vai entender isso, compreender no seu espírito, no seu interior essas realidades, se você tem intimidade com Cristo. Ok? Se você conhece o seu Salvador, aquele a qual você clama pelo nome. Amém? Então o segundo ponto é guerra espiritual. Terceiro ponto, transformação pessoal, né? Eu também falei aqui um pouco disso, né? Então, esse lugar onde você se encontra com Deus, você é transformado, mudado profundamente, né? Então, o fato de você estar na presença dele vai gerar também em ti uma transformação. Olha só, a palavra semelhança, ok? A palavra semelhança ali em Gênesis, criado a imagem e semelhança, ela é como um espelho, tá falando de espelho. Desculpa, a palavra é imagem. A palavra imagem está falando de espelho. Então, quando Deus ele olha para o homem, ele vê refletido nele a sua imagem, ok? Porque o homem foi criado como um espelho. Então, pare e pensa. Se você está na presença de Deus, você está o quê?
a imagem de Deus. Você está sendo transformado segundo a imagem de Deus. Agora, se você não entra nesse lugar, você não tem tempo nesse lugar, relacionamento com Deus nesse lugar, você está tomando a forma do mundo, ok? Porque não existe meios termos, não existe um pé aqui, um pé lá. Ou você está fora ou você está dentro. Ou você está com Cristo ou você está sem Cristo. Então, o que Jesus falou lá em Mateus 7, 21, 22, para aquela pessoa que bateu nos portões do reino? Ele falou o seguinte: cara, eu não te conheço. Eu não estou vendo a minha imagem em você. E aí ele: não, senhor, mas olha só, eu profetizei. Eu profetizava. Eu tinha um ministério. Eu curava os enfermos. Eu expulsei demônios. Eu preguei. Fazia parte do louvor. Né, eu fazia cantina. Eu pregava. Fiz já vários cultos. E eu também fazia oferta. Né? Eu tinha uma camisa escrito Jesus. Eu comprei CDs de vários ministros. Eu botava no YouTube louvor na minha casa. Aí você tá, mas beleza, ok. Eu não tô vendo a minha imagem em você. Eu não te conheço. Eu acho que tudo que você fez foi iniquidade. Pode se apartar de mim. Tá entendendo? Então, ele precisa Cristo precisa se reconhecer em nós. Mas para isso nós precisamos estar perante a sua face, perante a sua presença. Então eu creio na minha mente que eu estou buscando Jesus quando eu coloco um louvor. E aquilo me emociona, de alguma forma eu choro. Mas a palavra buscar ao Senhor está relacionada a você se arrepender e mudar os seus pensamentos e a sua mentalidade. Ok? Então, lá em Isaías, né, o Senhor vai falar sobre isso. Né? Aqueles que buscam o Senhor são essas pessoas, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o nome dele enquanto ele está próximo. Deixe o ímpio, né, o pecador, os seus pecados, e o ímpio, os seus maus pensamentos. Né? Então ele está falando que busca, está falando de transformação. Então você quer ser transformado, habite na presença do Senhor. O curso de libertação não vai fazer isso por você. Não adianta. Você pode, cara, sério, eu conheço pessoalmente pessoas que lideravam escolas de libertação e que, cara, infelizmente, não estão no Senhor mais. Cara, chegavam a liderar escolas de libertação, ok? Mas viviam em iniquidade. Essa é a realidade, essa é a verdade. Por quê? Porque nenhum movimento externo, palavras, xerebecanta, vai te transformar realmente se você não se despir perante a presença do Senhor. Mostrar o teu coração na presença do Senhor. Então, a transformação pessoal vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Cara, eu já perdi as contas de quantas vezes eu estava nesse ambiente, sala de oração, e o Senhor me mostrava quem eu era realmente. E aí a única coisa que eu podia fazer era chorar feito uma criança, vendo a minha condição de miserável, sabe, de fraco, pobre, cego, nu. E depois a graça dele simplesmente me envolvia e havia uma transformação em mim. Entendeu? Então, isso acontece nesse lugar, nesse ambiente. Amém? Então, quarto ponto, treinamento da palavra.
a teologia saudável, na verdade, eu acho que todo esse ponto eu acabei falando, mas é que eu não pontuei antes, né? Eu estava tão com isso na minha cabeça de falar sobre isso que eu acabei falando realmente, né? Mas existe uma teologia saudável que vem através desse lugar onde você ora a palavra, você medita na palavra, você proclama a palavra, você está constantemente, né, inserido na. Você não vai orar coisas que não estão relacionadas à palavra de Deus, né? O ambiente de sala de oração te constrange a orar segundo a palavra de Deus, e isso é muito incrível. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque vai criando em você teologia, uma teologia saudável. Então, a sala de oração, a casa de oração também é uma escola teológica que forma líderes, pastores. Você não vai ter um diploma, não vai ter um diploma, mas os diplomados vão ficar embriagados com o conhecimento que vai ser gerado em você, vai ser construído em você. Então, lá se não me engano, é Marcos 13, Jesus está falando sobre os últimos dias, e ele fala, vocês vão ser arrastados para sinagogas, vocês vão ser arrastados para tribunais, porém o Espírito Santo vai os conduzir em tudo aquilo que vocês devem dizer. E eles vão ficar assim, cara, da onde veio isso? Da onde veio isso? Pedro e João, eles foram presos após curarem, né, o paralítico no templo ali, no comecinho de Atos Apóstolos. Você conhece essa história, né? Não tenho prata nem ouro, aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eles são presos por causa disso, que é um alvoroço no templo. E quando Pedro expõe para os líderes tudo aquilo que, né, estava relacionado ao que eles fizeram, a Bíblia diz que eles perceberam que aquilo que eles estavam falando era uma oratória incrível, as palavras eram incríveis, porém eles eram iletrados. Eles sabiam que eles eram iletrados. Então, toda a teologia dos caras do sinédrio, da liderança judaica ali, os caras cabeção, crânio mesmo, não foi capaz de suportar aquilo que foi gerado em um ambiente de oração. Então, se querem crescer em teologia, casa de oração. Casa de oração. O Senhor, né? Eu não posso. Qual o problema? Qual é o meu problema com a teologia hoje? Eu faço, né, teologia, estudo teologia, né, numa escola, tudo. Mas qual é o grande problema? As pessoas querem botar Deus como se ele estivesse morto, né, numa mesa gelada e dissecar ele. Cara, não existe. Deus é vivo. Nós que temos que nos deitar na mesa e deixar Deus me disseca, por favor. Né? Me analisa aqui, por favor. É ao contrário. Sabe? Não, eu tenho aqui um livro, Teologia Sistemática, aqui, um calhamaço. Cara, né? Tudo. Deus não é assim, cara. Tem muita coisa boa, claro, muita coisa boa. Mas não é assim. Se você quer crescer no conhecimento de Deus, entre para a escola Casa de Oração. Comunidade ABA. Petrópolis. Vamos lá. Então, quarto ponto. Quinto ponto, cura e libertação. Né? Então, a cura de corpo e libertação da alma. Então, os atormentados e os enfermos eram curados na presença de Jesus. Né? Então, quando eu falo libertação, estou falando também dessas prisões da alma por espíritos demoníacos. Então,
isso não subsiste. A enfermidade e as cadeias, né, e a possessões demoníacas não subsistem na casa de Deus. Elas não habitam na casa de Deus. Então, se uma pessoa está nesse lugar, nessa prisão, ou ela vai ter uma grande resistência para fazer parte disso, ok? Ela não vai querer fazer parte, ou quando ela entrar nesse lugar, ela vai se libertar. Ela não vai resistir. Ela não tem como continuar dessa forma, ok? Pô, mas eu conheço uma pessoa que está numa casa de oração, numa sala de oração há tantos anos e ela tem uma enfermidade tal, tal. Cara, claro que isso não é, tipo assim, não é certo que vai acontecer. 100%, mas 99% sim. Às vezes Deus tem algo com a pessoa aleijada e ela vai continuar aleijada para sempre, né? Mas os casos são, sabe, como eu diria, 99% a cura. E às vezes a gente vê uma pessoa que não foi curada. E a gente foca tanto na pessoa que não foi curada que a gente não contabiliza todas as outras que foram curadas. Né? A gente, cara, mas agora não deu certo. Tipo assim, eu orei por 50 pessoas e elas foram curadas. Aí eu orei por uma e ela não foi curada. E aquela uma é tão grande aquilo que eu, cara, não, eu vou parar de orar pelos enfermos, cara, porque eu não consegui curar aquele ali. O que está acontecendo comigo? Uai, você curou 50, aí um não deu. Um não deu, cara. Aí você para. Não existe como a enfermidade, é claro que se há um propósito, Deus sabe, né? Às vezes a gente não tem, nós não temos a mentalidade de Deus, nós não vamos entender por completo. Mas enfim, é, aquelas pessoas que vão ser libertas, por exemplo, de espíritos, os espíritos malignos são 100%. Não tem como demônios, espíritos malignos, tormentos em almas de pessoas permanecerem nesse lugar. Não tem como. Então, como a gente estava falando no começo, que foi até a pergunta, né? Cara, como a gente vai evangelizar? Como é que a gente vai curar as pessoas? Simplesmente permitam que elas façam parte desse ambiente. E o próprio ambiente vai ser um canal de libertação, um canal de cura. De repente, alguém dentro desse lugar vai ter uma palavra de conhecimento e vai liberar para a vida dessa pessoa, como eu posso dizer, vai orar de forma específica, de forma assertiva e vai trazer vida nova, vida em abundância, ok? Então, cura e libertação, né? É o quinto ponto, né? Devia ter numerado aqui, mas tudo bem. Então, o sexto ponto. Oi. Tá me ouvindo? É que eu Fala aí, mudei cara. o microfone, estou assistindo de outro lugar agora. Você falou a questão, então, da cura e libertação e da palavra de conhecimento nesse ambiente. Sim. Então, pode ocorrer e vão ocorrer manifestações no campo individual também na casa de oração, mas com o propósito de alcance e manifestação do reino. Com certeza. Com certeza. Na verdade, quando nós montamos uma sala de oração, né, nós devíamos ter uma porta aberta para a rua, né, vamos dizer assim, onde pessoas vão poder entrar e ver o que está acontecendo, né, ver o que está acontecendo. Mas isso não vai mudar, então, a liturgia dessa sala de oração, não. A gente vai continuar fluindo ali e avisar, porque a gente teve, há um tempo atrás, uma direção, eu tive uma direção, compartilhei com a Bia, com o Igor e com o Felipe, e eles concordaram. A gente tem orado só esperando o tempo de passar a divulgar o dia do turno e da sala de oração lá na porta da UPA, que é pertinho, né, do lado, e deixar disponível, as pessoas saberem que naquele horário a igreja está aberta em oração. Mas aí é necessário estar muito alinhado com todo esse princípio desenvolvido para que a gente não se torne um curandeiro, entendeu? Então, não muda. A minha pergunta é: não mudamos a liturgia da casa de oração. E aí a pessoa vai chegar, e se ela
quiser uma oração no meio do caminho, a gente deixa para fazer no momento final ali, do disparo rápido. De forma prática, na verdade, o que a gente precisa entender? Nós precisamos ter a liturgia, Deus vai trazer da melhor forma, como vocês acharem que é coerente. O fato é que nós temos que respeitar ordem e decência, ok? As pessoas precisam estar submissas à liderança, entendeu? Então, isso é questão de honra. Então, nós trabalhávamos assim, né? Por isso que tem também, seria muito bom se a gente pudesse ter um treinamento prático para mostrar, ó, assim como nós fazemos, mas seria legal vocês discernirem como melhor vocês vão fluir. Mas, né, nós trabalhamos com o líder de intercessão e o líder de adoração. Então, o líder de adoração ele estava responsável pela liberação profética com música, né, com a harpa, né, vamos dizer assim. E o líder de intercessão ele era responsável pela liberação profética através da intercessão e da proclamação da palavra, ok? Então, se alguém precisava de uma oração, nós tínhamos o porteiro, né? O porteiro da casa do Senhor, o porteiro do tabernáculo de Davi. Ele era a pessoa responsável para orar pela pessoa, tipo, é um enfermo, ok? Ele está enfermo ali, ele quer uma oração. Ele não vai para o líder de intercessão. Não Ele vai pode com receber quem oração ali por aquele na hora, porteiro, entendeu? Esse era o responsável por administrar o ambiente todo. Então, nós tínhamos 3 líderes, né? O líder de adoração, o líder de intercessão e o porteiro. Então, o porteiro, ele administrava todo mundo na sala, estava submisso ali a gente chamava de porteiro, né? Porque Mas a Bíblia chama de porteiro. a Bíblia chama de porteiro, exatamente. Ele fala, eu prefiro habitar com um porteiro na casa do Senhor um dia do que 1000 anos nas tendas da impiedade. Né? Então, a partir disso, a gente desenvolveu isso. Então, a gente fazia isso, por exemplo, na praça. A gente levava a sala de oração para a praça e na praça era um ambiente totalmente aberto. Mas a gente fluía da mesma forma. E parece que, mesmo as pessoas não entendendo, elas entravam naquele espírito. E daí, sempre daí na rua tinha 2 ou 3 porteiros, né? Porque eles cuidavam, porque tinha que... Cara, a pessoa chegava ali, ele, não, você quer uma oração, ou você quer ouvir ali, participar de alguma forma. Então, você pode ter pessoas ali que vão estar destinadas a isso, a atender alguém. Ela vai dizer, não, cara, você não... Né? Porque às vezes a pessoa vê lá o cara com o microfone, é aquele cara que vai... É ele que precisa fazer a minha oração. Ou eu tenho uma oração no meu coração, não, eu preciso ser liberado naquele microfone. Tipo assim, como se Deus só ouvisse quem está no microfone. Então, tá entendendo? Sim. Então, olha só, eu tô com um cara aqui, um amigo meu, queria apresentar vocês rapidamente. Ele veio aqui, foi ele que foi buscar minha mãe, quando eu tava falando lá. Chega aqui. É o Luiz Guerra. Oi, Luiz. Veio da onde? Veio da onde? Rio de Janeiro, cara. Eu só ando com a galera do Rio de Janeiro, não tem, cara. Vai ter uma hora que Deus vai te arrastar para cá, não vai ter jeito. Agora adivinha, Luiz, conta o que tu fazia lá no Rio, assim, mais ou menos, assim. Sala de oração. Agora. É esse tipo de galera que eu ando, cara. Só. Sala de oração, oração na rua, oração em casa, oração no meio do caminho. Eu queria, de repente, se a gente puder, eu queria que, ou né, de repente na semana que vem, na outra, que o Luiz só desse alguns testemunhos também, porque é muito, muito top, assim, é uma pessoa que você nem conhece, que participava de uma sala de oração que não tinha nada a ver com a do Nervan, ok? Qual que era a comunidade lá? Igreja Mananciais. Mananciais, vocês devem conhecer, eu acho, né? Mananciais, lá da capital. Não, porque nós estamos na Serra, né? Nós não estamos no Rio. Aí então, mas... Estamos na Serra, aí nem sempre a gente tem os contatos de todo mundo. Mas muito bom. Acabou que a nossa hora voou também, a gente precisa também... Nossa, hoje voou muito. E é muita coisa, né? Cara, é muita coisa para falar.
A Isabela está pedindo para falar alguma coisa aí. Filha, abre aí o microfone, mas vai ter questões da caixa de som. Então, eu tenho duas perguntas. Uma com relação à Pode fazer. intercessão. Não, dá para baixar esse trem aqui? Peraí, só repete, Bela. Pode falar. Então, uma é com relação à intercessão, porque, na verdade, eu sempre tive uma dúvida com relação a isso, para ver se o modelo que eu aprendi é o modelo correto de intercessão. Se é... Como a gente normalmente conhecia, acho que até foi uma dúvida do Eliel, assim, pegando o gancho da dúvida do Eliel na primeira aula, que a gente sempre ia ciclos de oração com relação à intercessão, orar uns pelos outros e atender os pedidos, de forma geral, de todo mundo. A minha dúvida é, esse modelo deve ser feito no secreto ou ele deve ser colocado como orar uns pelos outros no ambiente de turno, sendo assim, não somente por cura, né, mas outras áreas da vida da pessoa, nesse âmbito de turno de oração aberto, por exemplo. Não sei se ficou clara a minha dúvida. Mas essa é uma questão que eu, particularmente, creio que deve ser feito de forma particular. Orar uns pelos outros é algo particular, ok? No ambiente coletivo, você precisa orar de forma mais intencional para o coletivo, entendeu? Qual é a debilidade da igreja como um todo, vamos dizer assim. Então, vamos orar por essa debilidade da igreja como um todo, da minha comunidade como um todo, ou daquilo que eu entendo que a igreja da minha cidade precisa, ou a igreja da minha nação precisa. Coisas que são mais específicas e pessoal, vocês podem fazer e deve ser feito de forma pessoal. Eu quero esse tipo de oração, beleza? Então, vem aqui agora. Eu vou orar por você agora, ok? Então, isso são coisas práticas, como eu falei, precisava de treinamento prático. Aqui é difícil fazer um treinamento prático, né? Mas, para responder a pergunta, né? Então, as petições da comunidade, elas precisam ser feitas de forma pessoal, entendeu? Então, o ideal seria que no término do culto, antes do culto, ou em algum ambiente de comunhão, as pessoas pudessem ter essa liberdade de pedir oração ao pessoal. Ou de um discipulado pequeno, por exemplo. Nós temos os grupos nas casas. Então, nesse lugar, as pessoas vão se sentir livres para poder pedir oração, pedir intercessão, alguma coisa desse tipo, cura por enfermidade. Aí entra o sacerdócio de todos os santos, todos nós temos livre acesso a Deus e podemos orar um pelos outros, né? Então, eu creio assim, que o ambiente de sala de oração, esse ambiente que é mais profético, ele está mais relacionado a coisas relacionadas a um todo, ao corpo, ok? Eu não sei se eu fui claro, assim, né? Não sei se eu fui entendível. Ok? Qual eram as perguntas? Eram só isso ou qual era A segunda, na verdade, é com relação ao modelo de oração estabelecido por Jesus. Seria mais o Pai Nosso mesmo. Sim. A minha pergunta é, esse modelo de oração, ele é aplicável tanto para o coletivo, na casa de oração, quanto para o individual dentro do secreto? É isso ou eu estou ficando doida? Sim, top. Na verdade, ali nós temos um esqueleto de oração, um esboço de oração, né? Você vê que ele fala, Pai Nosso que estás no céu. Então, ele começa a oração exaltando a Deus. E depois ele pede direcionamento. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então, está falando de para que aconteça aquilo que o Senhor deseja. A partir daí, né, você pode ver que não é o que eu quero orar, mas é o que o Senhor deseja que eu ore. Entendeu? Então, Jesus está dando mais um esboço, né? Algo que não está acabado. Então, não é aquela oração católica, né? Não, tem que orar, sim, frase por frase, né? E, se possível, em latim, né? Se não for em latim, não tem muito efeito, tá? Mas,
Então é um esqueleto, né? Você vê, é algo que nos dá um direcionamento de como orar. Isso pode ser, eu faço dessa forma, né? Na maioria das minhas orações eu começo com uma exaltação ao Senhor e eu busco, né, no meu interior entender qual é a vontade dele para a oração. Automático, palavras de conhecimento que eu libero na oração, discernindo aquilo que o Senhor deseja que eu ore. Então, daí, se for o caso, né, vai ter a questão de pedido de provisão, né, como o pão nosso de cada dia nos dai hoje e tal, e ela conclui sempre com uma exaltação no final também, teu o reino, teu o poder, tu é a glória para tudo sempre, amém. Então, é uma forma, né, para você, a partir daí, desenvolver oração. Então, toda vez que você orar, você pode desenvolver dessa forma, né? Exaltação, busca de entendimento daquilo que o Senhor quer orar, né? Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, entendeu? Então, claro que não vai ser sempre a mesma palavra, você precisa entender e discernir qual é a vontade dele. Ele vai falar, ele deseja revelar a sua vontade, ok? Então, às vezes, você nunca recebeu uma oração que foi assertiva. Cara, a pessoa orou e quando ela orou, ela foi assertiva. Ela falou do que estava no meu coração ou daquilo que eu estava sentindo, enfim. Porque Deus liberou a vontade dele naquele momento. Às vezes a pessoa que orou nem, né, nem estava muito, mas simplesmente ela foi livre na oração dela e orou o que estava sentindo. Ok? Então, tá respondido. Beleza? Então, gente, vamos para a A semana Bela que comentou vem. que a gente acha que está faltando ponto 6 e 7. Vai falar hoje. Vai falar Ponto 6 hoje e ou vai 7. falar na próxima semana? Eu acho que é bom falar na próxima semana porque para a gente falar com o tempo, né? Vai dar 10 horas já. E pode ser? O que vocês acham? Com certeza, com certeza. O Felipe também está ouvindo aqui, dizendo para a gente, então, finalizar os 2 pontos na semana que vem. E aí, então, a gente vai ter, pelo menos, a semana que vem e mais uma ainda, falando só sobre caso de oração, certo? Aliás, Sim. quantas o irmão quiser, né? Se tiver a teoria aí, não está ruim, a gente está Com indo. certeza, com certeza. Mas, então, só porque tem irmãos, né, que estão nos acompanhando e Sim. desfrutando disso aí, tá a Edna, a pastora Renata, tá o pastor Carlos, que não tem assistido online, mas tem assistido depois. Então, só para os irmãos terem uma ideia ainda de quando se organizarem, vou falar para deixar ainda pelo menos umas 2, 3 semanas para frente, para a gente continuar se aprofundando. As dúvidas, né, que estão surgindo são muito boas, é algo muito especial também, porque é coisa prática, por mais que a gente não tenha coisa de conseguir fazer isso prático aqui, tem algumas coisas que quando a gente responde uma pergunta como essa da Lelê, a prática acaba ficando um pouco mais esclarecida também, né? Sim. Então, já vou organizar aqui com os irmãos, a gente tem mais algumas semanas, e aí a gente pode ter no último dia lá, não sei, o Luiz com esses testemunhos, né, para ele falar com a gente um pouquinho, compartilhar com a gente um pouquinho sobre isso. Sim, não, ele vai ficar muito feliz. Cara, um cara top mesmo aqui, ó. Porque aquilo que eu tava falando, cara, vocês me conhecem há um tempão e tal, e da movimentação aqui também. Mas o Luiz é um cara que eu tô conhecendo agora, né? Faz aí alguns meses. A gente se conectou e faz, cara, parece que a gente é irmão, assim, de 20 anos. Que a gente viveu as mesmas coisas, testemunho parecido, um monte de coisa parecida, porque tava no mesmo lugar, em lugares diferentes, sem se conhecer, sem saber. E aí, cara, isso que é família. É aquilo que eu tava falando. Casa de oração é a movimentação da casa de Deus. Entendeu? Então, você se identifica com os teus irmãos, porque eles estão vivendo a mesma coisa. Lugares diferentes, né? Movimentações iguais, parecidas, mas que não se comunicavam. Mas estavam, na verdade, no mesmo espírito, no mesmo lugar,
perante a sala do trono. Então, em espírito, na verdade, a gente já estava no mesmo lugar, mas fisicamente não. Cara, coisas doidas que Deus faz. Glória a Muito, Deus. vai ser muito Vai sério. Vai ser muito testificando a nossa fé, né? A verdade é isso. Vai isso, testificando a nossa fé, o nosso edificando a nossa fé, o testemunho. de permanecer, às vezes até sem entender muitas coisas. Eu sei que muitos irmãos, gente, que estão aqui assistindo, a cabeça buga, né? Alguns têm chamado a gente, dado feedback de que sai de cabeça quente ali ao final da aula e tal, mas creiam que nós estamos conectados e que o nosso espírito está recebendo. Sim, E vai dar uma resposta diante das manifestações da nossa carne, diante das manifestações do nosso adversário, porque o nosso espírito está recebendo tudo isso que temos produzido em ambientes de sala de oração, né? É isso. amém. É isso aí. Deixa eu ver quem está aqui que já não ora um tempão, assim, tá junto. Asta, tu tá aí? A gente matar a saudade da tua vozinha? Eu vi que estava com a Sara, mas não sei se a Rafael tá junto. Oi. Tamo junto, sim. Aleluia! Olha que Eita. saudade de ouvir a voz do varão. Ô, vaso. Saudade de tu. Ora aí por nós, Asta, para a gente finalizar, amém? Bora sim. Só um minutinho, deixa eu só pedir a Sara para dar licença aqui. Tá fazendo comida. Se tiver com barulho de panela de pressão aí. Eita, glória! Menina dona de Muito casa, uma hora recatada, né? dessa. Tá Recatada. assando uma carne aí? Tá fazendo a carninha aqui, de soja. Amém. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pelos ensinamentos de hoje. Obrigado pela oportunidade que a gente ganhou de mais um dia poder evoluir na tua palavra, mais um dia poder evoluir nos teus caminhos. Leva cada um para sua casa em segurança. Quem já está em casa aí, que tenha uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso em ti. Semana que vem a gente tenha mais um tempo precioso como esse, mais um tempo de aprendizado, que sejamos guiados por tua palavra. Amém. Então, Deus abençoe, um beijo, Rômulo, que o Senhor recompense cada tempo do seu investimento gasto aí com a gente, com o Rio. Ah, prazer. É aquilo que eu falei, né? Nós temos uma aliança, então eu preciso estar comprometido com a organização e o desenvolvimento dessa casa. Então, Amém. contem comigo para tudo, sempre. Amém. E os Ok? irmãos também que aqui estão, obrigado pela paciência, pelo esforço de permanecer. A gente sabe que Deus vai fazer algo ainda muito tremendo. Deus abençoe, um beijo. Até domingo, culto presencial, quarta-feira, estudo à distância. Beijo. Beijo, família. Boa noite. Boa noite. Boa noite.